gente ri um pouco. Então, assim, desde vender rosca, pão de queijo na rua, docinho na escola, sanduíche na escola. Então, assim, a gente sempre teve essa questão de trabalhar para a sobrevivência, né? Também sou dessa escola aí. Bom, eu queria falar um pouquinho dos tipos de empresa que tem, né? Eu vou ser bem sucinta e vou me concentrar nas que a gente mais usa hoje, né? Então, a gente tem sociedade anônima, que é um tipo de empresa constituída em uma sociedade, em que o capital, o capital investido, você se tornar acionista, né, investindo seu capital. Então, tem a sociedade simples, que normalmente são as cooperativas. Os taxistas usam muito esse tipo de empresa. A sociedade limitada, né, pelo que eu conheço, assim, dos irmãos do nosso meio, é a mais utilizada, né? E as empresas também, não são só essas que tem, tá? Eu peguei as principais, que também tem um sócio só, que é a Eireli, empresa individual e microempreendedor individual. Eu vou, com relação eu vou falar um pouquinho mais da sociedade limitada, né? O que é sociedade limitada? Eu preciso de um sócio, né? E aí tem toda a definição do sócio. Eu preciso realmente de um sócio, né? No meu negócio que eu defini, eu preciso... Que sócio é esse que eu vou chamar, né? Por quê? Porque um sócio, ele tem que andar junto, né? Então, quando fala até de jugo desigual lá, o jugo, ele é uma madeira que fica entre dois bois e ele, assim, os dois estão sempre juntos. Então, quando um tá fraco, o outro puxa. E é sempre levando a um objetivo. Então, não tem como desanimar de um dia para o outro uma sociedade. Por isso, precisa pensar bem no sócio. Porque é como se fosse um casamento. O dano é grande. É o dano e o sucesso. Então, assim, tem várias coisas para serem pensadas. Realmente eu tenho afinidade com aquele sócio, né? Para saber se eu consigo, né, caminhar. E quando eu falo de sócio, não necessariamente eu falo de gestor. A pessoa pode ser um sócio, né? Por exemplo, eu posso investir na Petrobras. Então, eu compro ações da Petrobras. Eu estou, mas eu não tenho gestão sobre a empresa. Logo, não vou ter conflito com o meu sócio. Então, falando de sócio, a gente tem que pensar nisso. E nessa empresa de sociedade limitada, o que acontece? O capital, ele é investido em cotas. Então, assim, tem cotas, né? Então, eu vou abrir uma empresa e aí, para abrir essa empresa, eu digo que eu preciso de 10 mil reais. Então, o capital inicial dessa empresa vai ser 10 mil reais, que é chamado de capital social. Ou seja, o que os sócios vão investir naquela empresa, né? Pode ter cotas, um pode ter 99, o outro pode ter uma. Só que o que se esquece com relação a essa sociedade é que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que é isso? Calma, é simples. Então, assim, capital social, é isso que eu acabei de falar, foi um dinheiro investido. Só que se o sócio não aporta esse dinheiro, não deposita esse dinheiro, ou se ele não pega um bem que ele tem e passa para o nome da empresa, esse capital não foi integralizado. Ou seja, mesmo que eu tenha 1%, eu passo a responder pelos 100% também, se a empresa vier a ter dívida. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante a gente pensar. Muitas pessoas, às vezes emprestam um nome para uma sociedade, nem tem noção do que é. Então, assim, existem riscos, né? E na questão da administração dessa empresa, tudo isso, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, toda a questão da administração, quem vai ser o gestor, como que vai ser, como que a empresa vai ser gerida, como vai ser distribuído o lucro, como que vai ser a questão do prolabore. O prolabore que eu estou falando é uma remuneração pelo trabalho do sócio na empresa. Tudo isso vai estar no contrato social. Bom, eu sou um sócio, eu sou gerente daquela empresa e a empresa fatura bem. E se eu não recolho INSS, pelo menos por um salário mínimo, eu posso ser tributado pelo lucro da empresa. Então, que é algo também importante para ser considerado, né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui das empresas
com um sócio só. Espera aí só um pouquinho. Então, assim, das empresas com um sócio só. Então, assim, eu tenho o MEI, que ele tem um faturamento máximo de 81 mil. Não preciso ter um capital inicial, né, um capital social inicial. A empresa limitada eu tenho que ter um capital social inicial. O CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, ou seja, é dado esse nome porque é um nome que diz quais são as atividades econômicas que são permitidas em cada tipo de empresa, em cada tipo de tributação. Então, para se manter um padrão, tem essa sigla que se chama CNAE, né? O imposto do MEI é uma guia única, eu imagino que tenha vários MEIs aqui, né? E precisa conter o CPF no final do nome, né? Então, eu estou falando assim, bem geral, o que é o MEI, depois eu vou até aprofundar mais um pouquinho. Tem um empresário individual, que ele não tem faturamento máximo, o capital social também não tem, eu não tenho que investir dinheiro no início, né? Independente da atividade econômica, eu posso abrir essa empresa. O imposto é com base no faturamento, diferente do MEI, que é 5% em cima do salário mínimo. E o nome é apenas o nome do empresário. Então, qualquer dívida vai para o CPF do empresário. Isso. Então, assim, se é um empresário individual, se tiver uma dívida, automaticamente, tanto dele quanto do MEI, vai direto para o CPF. Tá? Então, passa realmente a dívida, pode pegar os seus bens, pode pegar tudo que tem no seu nome, pode pegar dinheiro do banco, tudo isso pode acontecer. E Eireli. Eireli é uma empresa que você abre também, você só tem um sócio, eu tenho uma empresa Eireli, e você aporta 100 salários mínimos para abrir essa empresa. E com relação, se a empresa vier, eu tenho que aportar esse dinheiro e tudo. Então, assim, se essa empresa vier a falir, está limitado nesse dinheiro que eu aportei. Está desvinculado do seu CPF. Então, assim, está completamente desvinculado do meu CPF. Gente, se alguém for tendo dúvida, por favor, anota para perguntar no final, tá? Porque eu sei que são vários nomes. Eu até fiz um glossário, mas eu não estou conseguindo colocar ele aqui. Eu fiz um glossário dos nomes, depois eu passo para todo mundo, tá? Bom, então, assim, lembrando que o MEI, né? Só falando um pouquinho, que tem muita gente que esquece, viu, gente? Que tem MEI aberto, para de usar o MEI, não fecha, então vai gerando valores a pagar, né? Então, assim, isso, se você abrir o MEI e não está usando, é importante parar. Tudo isso você consegue fazer no portal do empreendedor. Você consegue entrar lá e você consegue fazer. Lá tem o passo a passo de tudo, desde a abertura até o fechamento. E tem também a declaração de imposto de renda, que é o DASNE, que tem gente que tem MEI e não sabe que tem que declarar, que tem o prazo, tem como fazer, tem tudo nesse portal do microempreendedor, tá? Bom, no MEI, como eu disse, né, é recolhido uma guia mensal de 5% do valor do salário mínimo. Pode ter um funcionário, mas esse funcionário, o teto é um salário mínimo também. Você não pode ter um funcionário que você pague mais que isso. E você, quando você recolhe pelo MEI, né, você vai aposentar por idade, não por tempo de contribuição. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, falando do MEI um pouquinho com relação à aposentadoria, vou falar bem rápido, né? Porque tem gente que não contribui de forma nenhuma, que é uma coisa que eu acho que tem que ser considerado, né? Então, se você não é da iniciativa pública, não é da iniciativa privada, você é um autônomo e não contribui para o INSS e não tem uma previdência privada, é importante você se preocupar com isso. Porque se você vier ficar inválido, eu sei que não é que eu estou tendo pensamento negativo, mas isso acontece. E a maioria de nós temos família e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, o microempreendedor, ele aposenta por idade. Então, assim, fala de um tempo de contribuição de 180 meses, apontado o primeiro dia, bom, mas eu parei um tempo, depois voltei, não tem problema. Eu estou falando de aposentadoria com um salário mínimo, tá?
Então, é interessante, quem não tem nada, é bom pensar nessas formas que tem. E o MEI, a gente paga por mês 5% do salário mínimo, estou falando de R$ 52 e alguma coisa, tá? E quem é MEI, às vezes nem usa dos benefícios que tem. Se você ficar doente, você pode usar do auxílio-doença, se você tem contribuição de pelo menos 12 meses. Você pode se aposentar por invalidez. Então, tem algumas coisas aí. Se você morre, você deixa para o filho até 21 anos, por um tempo, também isso. Então, assim, um salário. E aí, por exemplo, para salário maternidade, licença maternidade, se você tem 10 meses de contribuição, você já consegue, tá? Isso tudo você consegue dar entrada de uma forma muito simples. Quem tiver dúvidas com relação a isso, depois pode me mandar e-mail, pode perguntar. O que eu souber, não sei tudo, não sou muito boa na legislação previdenciária, mas o que eu souber, eu corro atrás. O que eu não souber, eu corro atrás. Tá bom? A empresa que contrata MEI, né? Eu acho que tem gente aqui que contrata MEI. Se você contrata uma empresa de hidráulica, de eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, se você contrata esse MEI, pela legislação você tem que recolher 20% de INSS. Então, não é uma coisa que se faz. Normalmente as empresas passam por cima disso, mas isso é a legislação e você pode ser cobrado por isso. Tá? Falar um pouquinho de... Pode voltar. Bom, por que emitir RPA? Né? Por que as empresas emitem RPA? Normalmente é o contratante que emite uma RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Então, assim, eu não sou seletista, mas eu vou prestar um serviço para uma empresa e preciso que seja de forma legal. A empresa precisa que isso seja de forma legal. Então, o que ela faz? Ela emitiu um recibo de pagamento de autônomo. Como que funciona? Isso aí você é autônomo, né? Você não tem empresa, você não é MEI, você não tem Não é nada. nada. Então você Você é precisa prestar um autônomo, isso. serviço e aí você faz um RPA. Isso. Então, assim, é pagamento de tarefa esporádica, né? Não é algo que é contínuo. Então, as empresas, para evitar ter os encargos, burocracia da contratação seletista, ela emite um RPA. E como é que funciona isso? Bom, às vezes a gente fecha um serviço de 1.000, quando vai receber não vai ser 1.000, porque tem desconto de INSS, 11% de desconto de INSS. Como R$ 1.000 não chega no valor de desconto de imposto de renda, nesse caso não tem. E tem ISS também, que depende do município, depende aqui no estado, em Brasília, né? Depende do estado, para saber qual que vai ser o valor do ISS, que é de 2% a 5%, dependendo do serviço que você presta. Então, tudo isso vai ser descontado. Então, se você fecha um serviço por RPA e depois você recebe menos, é por isso que você recebe menos. Tá? Agora, tem duas formas de RPA. Então, tanto uma empresa emitindo, né? A empresa faz para uma pessoa física, para ela receber, e de pessoa física para pessoa física também. Só muda o recolhimento. Então, um passa a recolher 20% de INSS, com tudo isso que eu falei, com 2% a 5% de ISS, com IR dependendo do valor, né, que existe uma tabela de imposto de renda, e com alíquotas de acordo com os valores das faixas. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão fica muito difícil para explicar. Mas quem tiver dúvida com relação a isso, depois pode perguntar. E quem quer, né, contribuir? Bom, eu sou autônomo, não emito RPA, não faço nada, mas eu quero contribuir para o INSS como autônomo. Tem jeito. Tem alguns códigos aqui, que eu até coloquei os códigos de contribuição, de 20% e 11%. Se eu recolher a 20%, eu posso aposentar por tempo de recolhimento. E se eu recolher 11%, eu só vou aposentar por idade. Tá? Eu não vou entrar aqui em fator previdenciário, o que aconteceu depois das mudanças que teve na reforma da Previdência, porque é muito complexo isso. Isso aí precisava primeiro que eu preciso estudar bastante para não ter dúvida de passar isso para vocês. Tá? Bom, então eu falei de empresas, né? Eu falei que a gente tem alguns tipos de empresa, né? Que são empresas que eu falei da limitada, falei de empresa de um sócio só,
E agora eu tenho porte de empresa aqui, né? Então, tem empresa, tem empreendedor que é até 81 mil. Lembrando disso, o MEI, se ele fatura mais do que 81 mil, ele automaticamente, se ele não cuida disso, automaticamente ele é desenquadrado do MEI e ele passa a ser simples. Então, você passa já a ser cobrado na alíquota do simples. Então, eles não perguntam para você. Então, assim, se você emite a mais, você já é desenquadrado do MEI, tá? E não pode ser MEI quem é funcionário de outra empresa, quem é sócio de outra empresa. Isso é automaticamente feito, né? Isso aí não tem nenhum aviso, nada Nada, disso. Então, isso não chega aviso. Já acompanhei casos que não teve aviso, automaticamente só veio a cobrança, tá? Numa nova alíquota, de acordo com o que você fez. Outra curiosidade também, que eu lembrei agora do MEI, é que, bom, eu tenho um MEI, tem direito de receber seguro-desemprego? Tem, desde que você tenha um MEI que fature até um salário mínimo. Então, até um salário mínimo, você tem direito a receber seguro-desemprego. Agora, se você for sócio de uma empresa, eles negam, né? Então, a gente teve casos recentes que eu acompanhei, que é sempre negado, né? Eles pedem não só para paralisar a empresa, mas eles pedem para fechar a empresa, ou você sair da sociedade. Tá? Seu nome não pode estar em lugar nenhum para você receber o seguro-desemprego. Bom, então tem a classificação aqui de micro, pequenas, médias empresas, pelo número de funcionário, pelo faturamento, porque isso aqui vai implicar se eu posso ser empresa, que é o tipo de tributação, se eu posso ser empresa do simples, se eu posso ser empresa do lucro presumido ou se eu posso ser empresa do lucro real, que eu vou falar um pouquinho do que é cada uma dessas coisas. Bom, falando desses 3 tipos de tributação, eu vou falar quais as vantagens de ser do Simples Nacional. Então, assim, eu tenho unificação de arrecadação dos tributos, ou seja, eu recolho uma guia só. Então, de todos os tributos que tem, eu vou lá e pago Simples, a guia do Simples. Eu tenho redução em vários tipos de serviço, redução de carga tributária, menos burocracia, uma contabilidade extremamente mais facilitada e acaba que redução de custos. Tá? Então, é importante você analisar se no seu negócio, né? Então, por exemplo, eu trabalho com funcionários que emitem nota, que são PJs, e emitem nota para a empresa que eu trabalho, e são funcionários de TI. Então, quando eles vão abrir a empresa, eu já oriento para qual anexo, que no Simples Nacional a gente tem vários anexos, né? Então, tem do anexo 1 ao anexo 6. E para cada anexo tem o código de atividade que eu posso entrar e qual que é a tributação de acordo com o faturamento, que é sempre feito em cima da média do faturamento dos últimos 12 meses. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No anexo 4, né, que são receitas advindas de prestação de serviço, a gente tem várias faixas, né? É assim que aparece no cálculo do Simples Nacional. Então, eu tenho várias faixas de faturamento. Eu tenho várias faixas de faturamento, tem uma alíquota em cima disso e tem a dedução. Então, assim, é feito um cálculo em cima disso e eu chego no valor final que eu vou pagar, né, de guia de imposto. Tá? Eu tenho também o lucro real e o lucro presumido. Então, assim, eu sei que são muitos conceitos, mas quem trabalha com isso entende um pouco, né? Quem é empresário aí já consegue ter uma noção. Então, o lucro real, quando é que ele compensa? Quando eu não tenho um lucro acima, estou falando de forma bem grosseira, tá? Porque são vários estudos que têm que ser feitos. Normalmente, uma empresa contrata um tributarista para ele estudar, porque assim, não é 2 mais 2 é 4, tem várias coisas que precisam ser estudadas, mas assim, no geral, se uma empresa tem um lucro maior do que 32%, é melhor que ela trabalhe pelo lucro presumido, ou tribute pelo lucro presumido. E por quê? Porque no final, né,
no cálculo final do imposto vai ficar menor. Então, o lucro real, ele, se é menor do que 32%, é importante porque eu trabalho com custos. Se eu tenho alto faturamento, mas eu também tenho altos custos, eu consigo abater, né? Tem custos aí que conseguem entrar para a base de cálculo, para redução da base de cálculo, e eu consigo chegar a um valor de imposto bem menor. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, eu lembrei que eu estava falando que me perdi, que eu estava falando que eu contrato pessoas de TI, né, na empresa que eu trabalho, e que muitas vezes, gente, tem gente que abre empresa em lucro presumido porque não sabe que pode abrir no Simples Nacional. Então, que paga bem menos imposto e não tem necessidade, porque se acordar com a empresa que está prestando serviço, a não ser que a empresa exija que você tenha aquele KNAI. E aí você tem que ir para aquele tipo de serviço específico. Mas, normalmente, as contabilidades não dão tanta base para o empresário. Eu já passei por isso. Então, assim, eu já tive uma empresa de lucro presumido sem ter necessidade de ser lucro presumido. E aí a tributação é muito mais alta, a burocracia é muito mais alta. Então, assim, é muito mais complexo de lidar com o lucro presumido. Além do que você tem que ter... para gerenciar isso, normalmente as contabilidades, como elas lidam com muitas empresas ao mesmo tempo, elas não dão atenção devida. Né? Aconteceu algo com a gente que foi uma empresa de lucro presumido que eu tinha. A gente emitia nota para uma empresa e essa empresa retinha. Então, ela já pegava parte daquele imposto e ela pagava. Então, o que tinha que acontecer quando fosse calcular o meu imposto? Aquele valor que a empresa já pegava, aquele percentual do imposto que ela já tinha pago para o meu CNPJ, tinha que abater da minha base de cálculo do imposto. E isso não aconteceu. Então, assim, de repente chegou só a carta da Receita Federal dizendo que estava devendo. Então, é algo que eu acho que é importante vocês sempre estudarem onde vocês estão entrando. Por quê? Porque os negócios normalmente dão errado, porque a gente peca muito com a questão contábil, né? A gente entrega isso para um contador e esquece. Como não é uma área que todo mundo domina, é bom ter conhecimento sim. Então, se você é empresário, se você é empreendedor, não custa estudar. O Sebrae dá cursos gratuitos de várias coisas com relação a isso, ele dá base para isso. Então, é só entrar no site do Sebrae, a gente está num tempo aí que a gente está em casa, a gente consegue se capacitar para a gente ter negócios mais bem fundamentados, mais bem estruturados. Bom, falando um pouquinho de contrato social, como eu falei que era uma coisa importante, não sei que horas são. Pode ver. Um pouquinho de contrato social, eu só quero reforçar isso, porque isso é muito importante, porque tudo que a gente for fazer, seja com o irmão, com qualquer pessoa, é importante que esteja no contrato social, tá? Se ele for seu sócio, você escolheu um irmão para ser sócio, mesmo que ele seja irmão, independente disso, é importante que esteja especificada a participação de cada sócio, quem é o administrador, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, qual que vai ser a área de atuação, definir o prolabore, estabelecer regras para as deliberações importantes. Então, assim, vai ser assim quando for pegar empréstimo, vai ser assim quando a empresa for encerrada. Então, se a parte dele for vendida, para quem pode ser vendido. Então, assim, o contrato social é como se fosse a certidão de nascimento de uma pessoa. Então, assim, é um nascimento de uma empresa. Então, precisa, além de constar todos os dados, precisa constar como vai acontecer. Porque é em cima desse contrato que as coisas vão andar. E normalmente esse contrato só é lido quando se tem problema na sociedade. Então é a pior hora na verdade, isso precisa ser feito antes, né? Isso precisa ser feito antes do que um problema. Bom, outra coisa que é interessante, eu só coloquei 2 pontos aqui, é a questão que o mercado tem mudado, né? Então, como eu trabalho no mercado privado, a questão da pejotização, o que é essa pejotização? Então, a gente tem, a CLT, são leis muito rígidas para o empregador e que onera muito para o empregador trabalhar de forma legal. Ou seja, para eu contratar uma pessoa, ele não me custa só o salário. Às vezes, ele custa 130% a mais, dependendo
né, de qual que é o regime de tributação que eu tenho na empresa, ele me custa 130% a mais. Então, isso tem feito o mercado mudar. E depois da reforma, da última reforma que teve, hoje a empresa pode contratar, né, pessoas jurídicas para atividade fim. Então, isso hoje não tem trazido fiscalização para as empresas. Eu sei que muitas coisas são contestadas, tem jurisprudência, tem gente que ganha, tem gente que perde, mas hoje esse é o caminho do mercado. Então, assim, não se prenda, se você está em iniciativa privada, se a sua empresa tem sugerido, né, a pejotização, cuidado, para você não perder o emprego, é bom abrir um pouco a mente, ler um pouco sobre isso, se inteirar sobre isso, porque é importante. Então, assim, hoje eu tinha parte PJ e parte CLT na empresa que eu trabalho. Hoje eu sou completamente PJ. Então, assim, você não tem muita opção, entendeu? Então, assim, é isso que as empresas têm feito. E aí, hoje, o meu regime de contrato é PJ. Tá? Bom, gente, é isso. Eu não sei se eu fui clara. Se alguém tiver alguma dúvida. Já tem algumas dúvidas aqui, e aí eu já vou começar aqui rapidinho com a Janine, que é sobre o assunto que ela tratou aí. Fala assim, ó, eu, como MEI, posso pagar INSS ou uma previdência privada? O que é mais interessante para mim como profissional autônomo para obter uma aposentadoria? Entendeu? Deixa eu ver. Eu, como MEI, posso pagar INSS? Pode. Bom, gente, na verdade é o seguinte, a questão da previdência é uma incerteza para todo mundo, mas é bom que contribua sim, tem como, né? Como MEI. Como MEI, você pode, você já sendo MEI, você está contribuindo em cima de um salário mínimo. Se você quer melhorar isso, você consegue como autônomo recolher ou 11% ou 20%, dependendo da forma que você quer se aposentar, entendeu? Tem essa possibilidade sim. Hoje, muita gente tem feito, se você tem condição de fazer uma previdência privada, faça. É importante a previdência privada também, porque há vários estudos falando de uma possível eu não vou entrar nisso, né? Mas assim, de uma complicação futura, né? Com a nossa previdência, que a gente sabe que... É ilegal ser MEI só para fazer contribuição de INSS e não fazer lançamento algum? Olha, isso é uma pergunta de universidade, não tinha pensado nisso não. Eu acho que não tem problema, mas me passa depois seu nome, quem é, que eu respondo com certeza, estou com dúvida disso. O que é PJ? Pessoa jurídica, empresa. Foi a pergunta. O que é PJ? Eu já estou respondendo. Que é pessoa jurídica. Posso usar um MEI para trabalhar em mais de uma empresa do mesmo ramo? Não entendi a pergunta. Ele trabalha em mais de uma empresa do mesmo ramo. Ele pode usar MEI? Mas como assim? Não tô entendendo. Ele tem um MEI. Ele pode prestar serviço para mais de uma empresa? Pode. Você pode prestar serviço para quantas empresas você quiser. Você sendo MEI, você pode prestar serviço para várias empresas. A não ser que a empresa feche um contrato com você de exclusividade. É uma questão contratual. Mas você pode prestar serviço para várias pessoas. Teria como explicar algo sobre o Simples Nacional? Já explicou. Mesmo se for pelo Simples se contratar MEI, tem que recolher os 20%? Não entendi a pergunta. Também não. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Mesmo se for pelo Simples se contratar MEI, tem de recolher os 20%? Ah, entendi. Se você for uma empresa do Simples, se você contratar um MEI, dependendo se for daquelas atividades, sim. Só daquelas atividades específicas que eu falei. Porque se for serviço de hidráulica, serviço de... Deixa eu só voltar aqui. Carpinteiro. Peraí. É alvenaria. Só esse serviço que precisa. Serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria. Só esses e reparação de veículos.
Se você for uma empresa do Simples e você contratar esse tipo de empresa, você precisa recolher. Isso é o que a legislação fala. Tenho empresa há mais de 25 anos e não consigo alavancar trabalho de forma fundo de quintal e não consigo enxergar uma saída. Quando vejo uma saída, acho que vou perder meus clientes. Bom, tem uma pessoa falando aqui que tem 25 anos que tem uma empresa. Talvez você não consiga, sozinho, enxergar uma saída. É importante, se você quiser conversar com a gente, comigo, com o Valmir, com o Fabiano, e tem outros vários empresários aqui, né? Eu acho que pode te ajudar nisso, para entender essa empresa, o que é que está acontecendo, né? Então, quem sabe a gente consegue auxiliar de alguma forma. Como eu não sei o ramo de negócio, não sei o que é que pega, por que ela não alavanca, não tem como responder. Uma coisa que é importante nessas questões assim é a gente buscar conselho, né? Andar só é sempre muito ruim. Então, a gente precisa entender e buscar conselho, né? Tem irmãos ricos no nosso meio que podem nos ajudar bastante. Conhecimento. Conhecimento. Eu era autônomo e vendia alimentos. Tinha alguns clientes, mas um desses clientes, minha renda era de quase 70% do meu lucro. E aconteceu de ter perdido esse cliente e não consegui mais dar continuidade com os clientes menores. Onde posso ter errado? É que, na verdade, quando a gente é empreendedor, e assim, quando a gente está no negócio, a gente não pode, né? Fala que a gente tem que diversificar o nosso negócio, né? Nosso leque, né? Inclusive os nossos clientes. Por quê? Porque o grau de risco aumenta muito quando está em cima de um cliente só. Então, assim, posso dizer um pouco, assim, muito rápido, né? Que eu não acompanho muito de perto, mas, assim, a Clipping, ela tem vários nichos, vários segmentos de clientes. Então, para que, se um saia, o outro sustente. Então, a gente tem que se reinventar antes que isso aconteça. Porque, senão, o nosso negócio vai estar fundamentado nesse único cliente. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, que a gente sempre tenta empreender quando a gente está com dificuldade, a gente não tem nada. A gente fala, não, agora é a hora de empreender. Claro que se precisa fazer isso, né? Mas a hora de você buscar diversificar ou buscar empreender é quando você tem uma condição de fazer isso, né? Claro que nem sempre é possível. Mas a melhor hora de fazer isso é quando você tem condição e não esperar a coisa acabar para você iniciar um processo, né, de empreender ou de mudar. Ó, tem uma pergunta aqui. Ó. Qual pergunta você tá? 7, agora vai para 6. 6? Tenho uma empresa há mais... Não, essa foi essa. Sou autônomo há mais de sou autônomo há mais de 20 anos. Para não me aposentar por idade, eu consigo pagar o tempo que não contribuí e comprovar o tempo de trabalho de forma autônoma? Autônomo há mais de 20 anos. Para não me aposentar por idade. Olha, é porque assim, precisa pegar um extrato. Tem um lugar, gente, que chama Meu INSS. O site chama Meu INSS. Nesse Meu INSS, você consegue ver qual foi o seu tempo de contribuição e quanto tempo falta para você aposentar. É o melhor lugar para você entrar e saber do seu cálculo. Porque são muitos detalhes que tem para se calcular uma aposentadoria. Principalmente depois da reforma da Previdência. Então, é importante, se você se cadastrar lá, você precisa só, na hora você consegue criar uma senha, se você tiver o seu PIS, tá? Quem não tem PIS, consegue criar um PIS. É só ligar, tem um telefone, 135, você liga e você cria um PIS. O PIS você tem quando você já trabalhou alguma vez na vida, foi gerado um PIS, tá? Como seletista, tá? Então, assim, não sei se eu ajudei, mas é porque realmente me falta informação para eu te dar essa resposta. 3. Quanto à capacitação, teria um beabá que todos deveriam fazer? O que deve estudar? Existe um cronograma? Olha, tem por onde você começar. Eu preciso saber, a primeira coisa que a gente precisa saber é que você quer empreender, você quer administrar, você quer se capacitar, então você precisa entender qual que é a sua competência. O que é que você acha que você é bom em fazer? Você é bom em criar coisas ou você é bom em administrar? Bom, não sei nem o que eu sou bom. Então, assim, se eu puder te ajudar,
né? E manda e-mail para mim, eu vou passar aqui o e-mail, e assim, talvez eu não consiga responder na mesma hora porque eu trabalho e tenho os meninos em casa, mas eu prometo dar uma olhada no final de semana e responder, ou a gente marca uma vídeo, eu consigo talvez te ajudar melhor, tá? Mas no Sebrae tem o passo a passo de tudo, né? Então depende de onde é que você quer atacar. Como saber o momento certo de Você sair pulou a da... pergunta Tá, certa. não, já li já. Como saber o momento certo de sair da informalidade para abrir uma empresa, mesmo que seja MEI? Olha, sair da informalidade é sempre bom, porque o MEI, o que você paga pelo MEI? Você paga R$ 52, você não precisa de contador, o endereço pode ser o da sua casa, então você entra no portal, você faz tudo pela internet. Então, assim, é uma forma que você vai ter comprovação de renda, né? Você tem lá, às vezes você precisa fazer qualquer coisa, você precisa de comprovação de renda. Então, como é bom sair da informalidade por conta disso, para levar uma vida normal, né? Quando você precisar fazer qualquer coisa, você tem uma comprovação, você está recolhendo seu INSS. Então, a hora é agora. É simples, não é difícil. Tem uma pergunta aqui que fala assim, quanto à competência competitiva, como é para um empresário discípulo competir em um mercado de outros empresários que geralmente são incoerentes ou agem de forma desonesta? Fora, fora a dependência do Senhor, quais são as atitudes práticas? A gente teve uma experiência uma vez, a gente tinha uma empresa de serviço e a gente quis entrar nesse mercado de serviço aí, né? E a gente começou a conhecer tudo e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu porque realmente as coisas não eram feitas de formas claras. Ser pago propina para fechar contrato e tudo. E não tinha uma forma, e eu acredito que até tem, a gente só não quis gastar tanto tempo com isso. A gente não tinha muito, a gente tinha que sobreviver, né? A gente não tinha tempo para investir muito nisso, né? Mas assim, a dificuldade é que muitas vezes a gente vai precisar abrir mão mesmo e falar, não, eu não consigo competir com empresas que a gente não consegue competir com isso, né? Assim, é impossível a gente competir com algo que não seja legal e a gente não deve entrar nisso de forma nenhuma. Eu creio que a gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Ser fiel no pouco, Ser eu acho. fiel, como o Fabiano falou uma hora lá, ser fiel no pouco, né? Então, assim, o Senhor vai nos capacitar a ganhar o nosso pão. A gente só precisa estar disposto a trabalhar, né? Eu acho que o trabalho afasta, né? Tudo isso aí que, na verdade, o dia a dia vai trazer. Então, assim, tem empresas realmente que só conseguem sobreviver fazendo uso dessa questão desonesta, né? E isso não é, eu creio que a gente não pode ir por aí de forma nenhuma, né? A gente não vai trazer o sustento da nossa casa de forma desonesta. A gente vai trazer o sustento da nossa casa com muito trabalho. Só falta a última aqui e a gente termina. Resposta 2. O discípulo deve buscar ser empreendedor ou ser servidor público? Eu vou deixar essa aí para o Fabiano responder. Acho que não vai. Ouviu, Fabiano? O discípulo. O discípulo deve buscar ser empreendedor ou ser servidor público? Ah, aí você me chamou para responder essa pergunta, né? Essa eu deixei para você, para fechar. Fala para ele orar, o irmão orar e perguntar para Deus. Os dois, pode ser os dois. Ele só precisa avaliar bem a realidade dele. O que eu ponderaria é que, para muitos, a realidade de ser servidor público é excelente, mas é uma realidade, para muitos, é uma realidade muito distante. E nós, que acompanhamos os irmãos, a gente vê muita gente passa a vida toda com esse desejo, mas assim, acaba sendo uma realidade distante. O irmão precisa ser ajudado e também precisa enxergar de uma maneira verdadeira, assim, fazer uma análise, assim, realmente eu consigo, né, ser disciplinada de maneira assim, a poder competir estudando bastante, porque se você olhando para a concorrência, você vai ver que vou ter tempo para estudar, vou ter condições para estudar. A minha base é boa já, né? Porque se a base também não for boa, às vezes a pessoa vai estudar 10, 12 horas, mas nem sempre ela vai ter condições. E ainda assim é subjetivo, né? Talvez a pessoa
estuda, tem conhecimento e não é boa em fazer prova. Então, tem muitas variáveis aí, né? A questão é que as pessoas, às vezes, enxergam que o funcionário público é a única possibilidade real, né, da pessoa sobreviver. Não. Então, dá para empreender, assim, a gente precisa... Cada vez é mais difícil. É uma tendência de que pelo menos é um desejo, né, um sonho nosso que o Estado diminua, né, que a gente possa sobreviver. Então, assim, vai ter menos opção, vai ter menos oportunidade é uma tendência, pelo menos, né, no governo atual a ter cada vez menos oportunidades de funcionalismo, vagas, né, para funcionalismo público, né. Então, as pessoas precisam aprender a empreender. Em outras regiões é algo mais comum. Aqui em Brasília ainda é algo muito novo, né? As pessoas não têm essa cultura de empreender. Então, mas a gente precisa... Tem mais duas perguntas aqui. Tem solução para garantir renda de autônomos em caso de invalidez? Sim. Se você for MEI, você contribuir, em caso de invalidez, você tem um salário mínimo. Que pelo menos te E se for resguarda. contribuinte do INSS, né, como O contribuinte, pela guia. ele também vai ter essa condição. Sim. O contribuinte é porque a pessoa não é... Cadê? Pode ser MEI e CLT ao mesmo tempo? É porque é autônomo. Pode ser MEI, CLT? Pode. Você pode ser seletista e MEI. Tá? Não tem problema, não. Nenhum. Tem mais uma, deixa eu ver. Não, é isso. É isso aí, eu acho que as perguntas são essas. Gabriel, Acho que o Gabriel tá... espera aí. Todas foram respondidas. Todas foram respondidas. Então é isso. Gabriel, pode assumir aí. Eu acho que é isso, queridos. Deus abençoe aí. Obrigado aí. Se tiverem dúvida, gente, com relação à tributação, que eu puder ajudar, pode mandar e-mail, tá? Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmãos, pela participação. Amanhã a igreja vai divulgar os eventos que acontecerão amanhã. A participação foi muito boa, todas as perguntas foram respondidas. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode depois mandar uma mensagem para alguns dos irmãos. Valmir, Fabiano, Eugênio. Boa noite e abraço para vocês.